Paz do Senhor, povo de Deus, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje vou deixar aqui a meditação de todos, o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 6, apenas os versículos 4 e 5, que nos diz o seguinte: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, povo de Deus abençoado por essa palavra tão grandiosa que o Senhor nos traz, o Senhor nos mostra. O que é que nós conhecemos a respeito de Daniel? Mais uma vez, Daniel ele é diferenciado, mais uma vez ele é exaltado, Saiu Nabucodonosor, saiu Beltesazar, foram destituídos dos seus reinados, foram mortos, começou um novo reinado dos Medos e Persas, Ciro o Grande invadiu a Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, Dario também, glorificado seja Deus. E mais uma vez Daniel ele é exaltado por causa do espírito de excelência que existe em Daniel. E mais uma vez Daniel ele é levado a um cargo alto, onde desperta inveja, desperta ciúmes, desperta contenda. E quando o Senhor ele exalta a mim e a você, é desse mesmo jeito, seja em qualquer área da nossa vida. Quando o Senhor começa a nos exaltar, começa a inveja, a perseguição. A palavra vai dizer nesse texto bíblico que eles procuravam achar alguma coisa contra Daniel, mas não conseguiam achar nada que pudesse acusar Daniel, incriminar Daniel. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso, porque o Espírito do Senhor era com Daniel. E quando o Senhor é comigo e contigo, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito de Deus começa a brilhar, que começam a enxergar o brilho do Espírito em mim e em você. Então começam os levantes, começam as panelinhas, começam, louvado seja o nome do Senhor, as intrigas, se formar planos para tentar parar aquilo que o Senhor coloca na minha e na tua vida, para tentar parar o meu e o teu chamado. Mas o que eu acho lindo é porque eles procuraram de todas as maneiras, mas não conseguiu encontrar nada contra Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer, o versículo 5 vai dizer que eles foram procurar na lei. E o que é que acharam na lei? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro e grande mandamento é adorar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu pensamento, com toda a tua força, com toda a tua sabedoria, com tudo aquilo que você tem, ou seja, adorar o Senhor em espírito e em verdade. E Daniel adorava ao Senhor em espírito e em verdade. Como é que Daniel orava? Se mantendo fiel, reto nos seus caminhos, nas suas leis e nos seus mandamentos. Eles vão dizer, eles vão achar que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Acharam pretexto contra Daniel. Por quê? Porque induziram ao rei Dario fazer um edito que durante determinado tempo não podia fazer adoração a deuses, não podia se prostrar a deuses, tinha que tão somente adorar o rei Dario. Veja só a estratégia do inimigo na minha e na tua vida. Vão querer criar coisas, leis, mandamentos que não vêm de Deus. Para quê? Para que possa parar a minha e a tua adoração. Mas o que é lindo em Daniel é porque ele, mesmo assim, sabendo que corria o risco de morte, de vir a ser morto, porque o decreto era que aquele que não adorasse o rei seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel se manteve fiel. Daniel continuou adorando, continuou orando, continuou obedecendo, louvado seja o nome do Senhor, aos mandamentos de Deus. E eles acharam pretexto. Disse: rei, olha, tem alguém aí, tem alguém perto de ti, que não te obedece, descumpriu o decreto, e pela lei dos Medos e dos Persas não pode ser revogado tudo aquilo que é selado com o anel do rei. Sabe quem foi que a gente pegou orando, fazendo petição
a um Deus, Daniel, aquele mesmo que tu erguesse como governador, como príncipe, como dirigente das coisas do teu reino, ele estava orando. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que o rei se perturbou, mas ele não podia voltar atrás por causa do decreto que era selado com o anel real. Então foi o jeito, louvado seja o nome do Senhor, o rei jogar Daniel na cova dos leões. Mas o que é maravilhoso, o povo abençoado de Deus, é que mesmo assim Daniel continuou fiel. E por Daniel continuar fiel, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor deu livramento. O Senhor deu livramento a Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer que o rei perdeu o sono, o rei estava entristecido, o rei ficou angustiado. Louvado seja o nome do Senhor, porque sabia que Daniel era inocente. Sabia que Daniel não tinha culpa, que tinham preparado uma armadilha, tinham preparado uma cilada para acabar com a vida de Daniel. Porque Daniel se destacava, e quando eu e você começam a se destacar, vão tramar para tentar tirar a minha e a tua vida. Mas deixa eu dizer que a palavra do Senhor nos afirma, no Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Daniel estava descansando na sombra do Onipotente, na sombra daquele que criou todas as coisas, criou céu e terra. Ele estava guardado. O profeta Isaías nos afirma e nos garante no capítulo 59, no versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos encerrados para que não possa ouvir. Quando a gente está fiel e reto nos caminhos do Senhor, a mão do Senhor está sobre mim e sobre você, dando livramento, guardando, livrando de todo mal, assim como foi com Daniel. E aqueles que planejaram a morte de Daniel foram aqueles mesmos que foram jogados na cova. A diferença é que eles não tinham Deus e foram devorados pelos leões. Então não te preocupa com as panelinhas, com os arrumados que estão fazendo contra a tua vida, porque tu és fiel nos caminhos do Senhor. Deixem tramar, deixem planejar, mas é o Senhor que dá livramento, porque Ele vê o que a gente não vê e ouve o que a gente não ouve. Amém? Então continua fiel, firme nos caminhos do Senhor, né, cumprindo os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Amém? Que a mão de Deus é comigo e é contigo para nos livrar de todo mal. Amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus.